Vixe, teve um problema aqui, peraí. Tira. Ele não consegue, não está conseguindo girar. O problema é que segundo ele começou no vertical. Estamos ao vivo. Mas eu acho que isso até Sim, mas está. né? Acho que tem, né? Acaba sendo normal, né? Agora. Ok. Já foi, tá ouvindo? Cena 2. Bastante que gira agora. Agora digitar, tá vendo? A gente tá vendo os comentários agora no horizontal. Ok. Já foi, né? Tá. Acho que aqui é pra terminar, né? Acho que sim. Então, boa noite. Retornando com a transmissão aqui ao vivo, nosso cara a cara. Hoje, mais uma vez, o tema RNR, ganhamos. E agora, justamente essa pergunta que está aqui, os doutores, para poder fazer o esclarecimento necessário. Eu agora vou passar a palavra para o doutor Sávio, que vai falar sobre a questão lá nos tribunais superiores, principalmente no TST. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu acho que uma questão importante dar é o parabéns a todos e a todas. Eu acho que a unidade e a união dos trabalhadores e trabalhadoras petroleiras que levaram a essa possibilidade de um êxito junto aos tribunais. Como o doutor Clériston, o doutor Lacerda, o doutor Matei falaram, é uma tese que vem uma disputa de interpretação desde a primeira instância, com um trabalho junto ao Tribunal Regional, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, aonde a gente acreditou que ali seria o momento de garantir esses direitos dos trabalhadores. Foi uma vitória importante, porque não é só o aspecto econômico que está valendo para os trabalhadores e trabalhadoras. É, de fato, a garantia da nossa Constituição e a garantia do direito do trabalho no momento em que a gente tem ataques e a ruptura desse governo que deu um golpe em 2016 com a clara intenção de desmontar a classe trabalhadora, os movimentos sociais, para retirar direitos e impor um pensamento jurídico autoritário. Essa reforma trabalhista foi gestada e pensada e partiu inclusive do próprio tribunal de pensadores autoritários com a finalidade de romper esse compromisso que nós tivemos na Constituição de 88, que esse ano faz 30 anos, que é a proteção da dignidade humana. Então isso foi muito importante. E muito importante também para mostrarmos que o Tribunal Superior do Trabalho não é uma única pessoa, não são duas pessoas, que lá ainda há juízes que pensam nos direitos dos trabalhadores, que pensam nos direitos fundamentais que foram conquistados pela Constituição, que estão ali decidindo de forma imparcial e de forma a garantir a efetividade da nossa Constituição. Esse é um ponto principal para ser pensado e ser discutido entre os trabalhadores e as trabalhadoras. Não podemos simplesmente atacar o Tribunal Superior do Trabalho ou a Justiça como um todo em razão de decisões isoladas que acabam atacando os nossos direitos. Porque são decisões isoladas e ali é um momento, num Estado democrático de direito, o Poder Judiciário é um poder onde ainda temos espaço para fazer a nossa disputa de interpretação e as nossas insurgências contra esses atos autoritários. Eu acho que essa é uma reflexão para todos nós, principalmente numa classe trabalhadora, os trabalhadores tão unidos e fortes como são os petroleiros, mostrar que essa insurgência merece sim ter uma organização, merece sim críticas e merece sim ser disputada par e passo dentro das cortes e dos tribunais na primeira instância, buscando o sentido da norma, que é a efetividade dos direitos dos trabalhadores. Então eu gostaria só de colocar, por isso que essa vitória não é uma vitória somente jurídica, é uma vitória dessa organização sindical. Os sindicatos atuaram de forma forte
e precisa no âmbito do tribunal, como amicus curiae. As audiências públicas foram de altíssima relevância para o convencimento de interpretação. O Sindipeto Bahia participou de forma exemplar, expondo o trabalho realizado aqui pelo escritório e pelo sindicato, demonstrando que a nossa tese era a tese mais correta e mais juridicamente correta a ser aplicada. Todos os outros sindicatos de petroleiros atuaram de forma brilhante também e unida. Isso que é o ponto principal. Foi essa união das entidades sindicais, esse fortalecimento que gerou essa possibilidade de não permitir que retrocedesse nas decisões já conquistáveis. Que há que se salientar, a SDI, a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, já tinha pacificado o entendimento. Por uma manobra jurídica, a Petrobras interpôs um dissídio coletivo de natureza jurídica juridicamente questionável do ponto legal e constitucional, mas que, de certa forma, foi admitido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em razão das ações que estavam tramitando, houve essa afetação ao pleno pelo incidente de recurso repetitivo e que agora pacificou essa posição. O efeito dessa decisão, no que a gente chama de incidente de recurso repetitivo, ele é vinculante, vincula todos os tribunais regionais do trabalho e todos os juizados da primeira instância. Não há mais recursos de reforma imediata internamente no Tribunal Superior do Trabalho, que pode a Petrobras eventualmente, ou até nós, dependendo do teor do acórdão, quando for publicado, se houver essa necessidade, fazer embargos declaratórios para aclarar ou solucionar alguma dúvida, alguma obscuridade ou alguma omissão dentro do acórdão, né? Mas a partir daí a decisão passa a ser definitiva mesmo, já agora, e só cabe um recurso extraordinário para o Supremo. Esse recurso para o Supremo Tribunal, há que se salientar que já há várias decisões da própria Supremo Tribunal dizendo que a interpretação da cláusula RMNR não tem natureza constitucional e, portanto, não cabe recurso extraordinário. Assim como qualquer outra questões processuais também não tem elemento constitucional. Infelizmente, nós estamos vendo pelos jornais que a Petrobras vai insistir em recursos, né? Ao contrário do que ela faz nos Estados Unidos, que acaba de fazer um acordo de 10 bilhões antes de uma sentença americana ser proferida, aqui no Brasil ela insiste e resiste assintosamente às decisões do Poder Judiciário, né? Ao invés de cumprir imediatamente e estancar uma dívida que pode ser aumentada, a Petrobras, de forma irresponsável e violando todos os princípios da administração pública, insiste em não cumprir as decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Isso, para mim, pessoalmente, é um assinte ao Poder Judiciário e mereceria uma represália forte contra os administradores que assim entendem. Como falei, saiu na matéria agora recentemente nos jornais que a Petrobras faz um acordo de 10 bilhões dos Estados Unidos sem qualquer sentença judicial posta e aqui ela resiste. Então entendemos que essa decisão é definitiva, que não há mais espaço para recurso a não ser para protelar e evitar o cumprimento das decisões judiciais, o que nós vamos também nos insurgir contra esses atos atentatórios à dignidade da justiça e à dignidade do trabalhador, que são direitos fundamentais que estão sendo violados. Então, era isso que eu teria a falar para vocês. Dou os parabéns novamente. Essa unidade nos deu força a resistir e nos insurgir a essa posição que estavam tentando modificar. E agradeço novamente a presença. Passo aqui para o Jairo para dar continuidade aos trabalhos. A partir de agora, dessas primeiras considerações feitas pelos advogados, a gente já pode formular perguntas, e aí eu, mais uma vez, solicito aos internautas que estão nos assistindo, os companheiros e as companheiras, que enviem pergunta,
que o momento também é esse, de a gente estar aqui esclarecendo a partir dos advogados que atuaram diretamente nessa importante demanda da categoria petroleira. Já temos aqui algumas perguntas, e aí eu mando um abraço para o companheiro Ivo, que é da direção do Sindipetro, que está nos assistindo agora, que ele também já faz a pergunta dele, se essa decisão do dia 21 de julho, lá no TST, favorável aos trabalhadores, se ela já tem aplicação imediata, é a pergunta dele. Pergunta também do companheiro Fernando Couto, ele pergunta se ela é momentânea, se já se pode comemorar, e ao mesmo tempo também ele faz a segunda pergunta, se é possível desse tema ser discutido no STF, em caso de recurso extraordinário. E aí tem essas perguntas iniciais aqui que eu passo para os advogados para poder esclarecendo aos companheiros e companheiras que estão nos assistindo. Essa parte dos recursos constitucionais, vou deixar para o professor de Direito Constitucional, o professor Sávio Lobato, responder, né, que é o expert no assunto e que acompanha os tribunais superiores. Mas é importante para os trabalhadores ter a clareza. O que se decidiu no TST na quinta-feira? Se decidiu a tese jurídica. Não se discutiu, se discutiu 2 processos. Mas aqueles 2 processos foram usados, vamos chamar assim, né? Vamos abrir aspas e dizer que eles foram usados para fechar uma tese jurídica. Então, os ministros do TST discutiram a tese jurídica. Bem, o que isso é importante? Porque quando se discute a tese, e o TST, que é o maior tribunal, o último tribunal trabalhista do país, fecha o entendimento, e é um entendimento sobre uma cláusula de convenção coletiva, que nos parece que é o limite do TST, discutir interpretação de cláusula de convenção coletiva. O TST diz, o meu entendimento é esse, e ele fecha o seu entendimento. Ele define o seu entendimento. E com a definição do Tribunal Superior do Trabalho, a tendência é todos os juízes que estão abaixo dos ministros, desembargadores dos tribunais, dos juízes de primeiro grau, respeitar esse entendimento e afunilar as suas decisões. Então, o que isso é importante? Como eu disse no início, nós temos várias ações coletivas na Bahia representando toda a categoria. O trabalhador da Petrobras, com suas unidades, o trabalhador da Transpetro, da PEBIO e da UTE. Todo mundo foi coberto com suas ações coletivas. Cada ação coletiva está num andamento diferente. Então, foi o que o Matheus explicou da FAFEM, que já transitou em julgado, do Transpetro, que já transitou em julgado, já começou a pagar. Então, o que é que ocorreu? Ocorreu uma rescisória na FAFEM, com esse entendimento já não tem porquê se trancar uma rescisória da FAFEM. Tem que julgar logo e aproveitar o entendimento do TST. A ação da Transpetro que está em Candeias, a gente sabe que não é motivo de suspensão, mas os juízes seguram um pouco os andamentos das execuções, esperando esse entendimento do TST. A mesma coisa são os processos que estão sobrestados no TST. Eles estavam sobrestados esperando essa decisão. Então, qual é a nossa expectativa? A gente tem que deixar claro para as pessoas que o judiciário não é automático, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Então, a decisão foi feita, mas o acordo ainda não foi publicado. Então, nós não temos ainda a decisão escrita de o que foi a votação, do que foi os ministros. Então, esse acordo vai ser publicado nos próximos dias, e com essa publicação nós vamos ter uma ferramenta importante para atravessar esse acordo nos processos, e esse sim é o que vai trazer o benefício para cada um dos trabalhadores, e pedindo que acelere as execuções e que os processos baixem, e que definitivamente os juízes decidam. Aí sim, essas ações coletivas que nós fizemos no sindicato, através dos nossos escritórios, que beneficiam a categoria, é que aí sim vai beneficiar automaticamente cada um dos trabalhadores. A Petrobras vai automaticamente já respeitar e cumprir, era a nossa expectativa. Seria o melhor dos mundos isso acontecer. Seria o correto, que o professor Sábio está colocando, é isso. Nos países civilizados, uma empresa que deve, cumpre logo. Tem uma decisão da Corte Superior de um país civilizado, um país cidadão, cumpre logo. Agora, no Brasil, o devedor tende a ficar postergando o que é obrigação. E isso faz com que haja um prejuízo para a classe trabalhadora. Então, eles preferem pagar mais, pagar multa, pagar custas, pagar, às vezes, multa por lei temerária, por litigância de má-fé, mas não quer cumprir, principalmente quando se fala dos trabalhadores.
Então, é por isso que é importante a gente esperar a ementa, cobrar das ações, seguir o andamento dos ritos das ações, para que a gente possa trazer essa repercussão. Se a Petrobras resolver cumprir de imediato, melhor ainda, porque vai ser um benefício automático, as pessoas vão começar a ganhar, e era melhor que ela fazia, porque ela vai estar diminuindo o seu passivo trabalhista. Né? Gestores responsáveis teriam que fazer isso. Agora, não cabe a nós, eu sempre falo isso com o sindicato, não cabe a nós dizer como é que o outro time vai jogar. Né? Nós estamos em plena Copa do Mundo, a gente sabe que se arruma o seu time, o Brasil vai entrar em campo. Agora, como vai vir a Sérvia, a gente não tem como dizer como o outro time vai jogar. Né? O que a gente tem que fazer é o nosso jogo, preparar a nossa equipe, entrar em campo e tentar ganhar o jogo. Quanto à questão dos recursos, eu vou deixar que o professor Sávio explique um pouco mais sobre essa questão do Supremo. Bom, como já colocaram aqui, tá, é um incidente de recurso repetitivo. Então, como o Clériston falou, é uma decisão da tese. Portanto, ele é afetado ao plenário, ao pleno, né, a composição plena do Supremo, do Tribunal Superior do Trabalho, que foram com os 26 ministros que estavam ali compondo atualmente a Corte. Né. Essa decisão, no incidente, chamado incidente de recurso repetitivo, ela tem efeito vinculante e aplicação imediata. Aguarda-se sim a publicação do acordo, mas internamente não há nenhum outro recurso a não ser o embalo de declaração para sanar alguma omissão ou esclarecer algum ponto de dúvida com relação à sua aplicação. Mas reforma da decisão em si não terá possibilidade de ocorrer. É claro que a partir daí pode ter o chamado, é cabível um chamado recurso extraordinário. Mas essa matéria da RMNR, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que a interpretação da cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho da Petrobras referente à RMNR não detém repercussão geral. Repercussão geral é um mecanismo jurídico processual para garantir o recurso extraordinário. Então, a inexistência desse quesito de repercussão geral, ou seja, que atinge a todos, com matéria constitucional, torna-se incabível esse recurso. Como o próprio Supremo já disse que não cabe não há repercussão geral nessa matéria, porque ela se esgota com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, não tem recurso cabível nessa espécie. É claro que pode ser buscado mecanismo interpor esse recurso. O ponto principal que eu acho que é o que nós temos que cobrar, não só vocês, as trabalhadoras e trabalhadores, mas todo cidadão, é que uma empresa administrativamente responsável não iria resistir em cumprimento de uma sentença judicial, de uma determinação judicial. Determinação judicial se cumpre, não se resiste. E, portanto, ela deveria imediatamente fazer. Como o Dr. Clériston falou, se ela inicia já o cumprimento, ela para uma dívida que pode se postergar ao futuro. Ou seja, se ela exclui do cômputo da complementação da RMNR os adicionais constitucionais legais já imediatamente, ela elimina o passivo trabalhista que vai aumentando cada vez mais enquanto ela cumprir. Agora, de toda forma, algumas situações, como o Clériston falou, a gente tem que aguardar os atos da empresa para saber como é que elas vão, como é que ela vai se portar com relação à decisão. E aí, conforme os atos praticados por ela, vai ter a resposta na mesma intensidade dos tribunais, dos sindicatos, nas ações junto ao Poder Judiciário. Ok, doutor Sávio. Primeiro também aqui fazer uma saudação ao companheiro Vanderlei, que também faz uma pergunta e ele indaga por que o TST não estipulou multa também, como ele fez na parte da greve. É uma pergunta também que a gente faz também aqui. E a outra pergunta que eu também já vou adiantando aqui é quem de fato, quais os trabalhadores da categoria petroleira têm direito a receber de forma correta o cálculo da RMNR? Porque tem muitos trabalhadores na base, eu já ouvi muitas perguntas de companheiros e companheiras que tem essa dúvida, quem de fato tem direito, quem está no regime operacional,
quem está no administrativo em área operacional. Então é bom que os senhores pudessem fazer esse esclarecimento, que a gente sabe que é uma parcela da categoria petroleira, mas que nem todos os petroleiros estão elaborando sob condições especiais de trabalho que enseja mudança na forma de cálculo da MNR. Aí eu passo a palavra para os advogados para poder estar fazendo essa resposta. Obrigado, Jairo. Pessoal, os beneficiários da tese jurídica vencedora são os trabalhadores que, desde 2007, que neste período até agora, pode ser 1 ano, 2 anos ou 3 anos, ou todo esse período, receberam adicional de periculosidade, a verba adicional de periculosidade. Aqueles trabalhadores que trabalham em escritório, nas cidades, que recebem a verba vantagem pessoal, embora seja originária, essa verba seja originária do adicional de periculosidade que recebiam outrora, essas pessoas, a tese jurídica não beneficia esses trabalhadores, só beneficia os trabalhadores que recebem adicional de periculosidade. Okay? E outros adicionais legais decorrentes. Okay? Esses são os beneficiários da ação. Lembrando que as ações coletivas que nós ajuizamos no ano de 2011 beneficia todos os trabalhadores desde 2007. Então vocês têm um crédito devido, retroativo, vocês vão receber na época própria de 2007, de julho de 2007 até agora, este crédito retroativo das ações coletivas, ok? Dos trabalhadores que, porventura, não estavam naquela relação de substituídos nas ações que nós ajuizamos no início de 2011, posteriormente nós ajuizamos uma ação, como o Clériston falou aqui, ajuizamos uma ação em 2016, uma ação coletiva em 2016, contemplando todos os trabalhadores que recebem adicional de periculosidade, em decorrência também, como foi dito aqui, de um protesto interruptivo desde 2007 também. Por exemplo, um trabalhador, nós ingressamos com aquelas 6 ações coletivas no ano de 2011. E um trabalhador que ingressou no sistema Petrobras aqui no estado da Bahia, no ano de 2013, 2014, e recebe, na época, recebia e continua recebendo adicional de periculosidade. Então, ele, em função da ação de 2016, embora o nome dele não esteja na lista, porque essa ação é ampla e já foi acolhida essa ação sem lista processual, depois é que a gente vai formar essa lista ao final do processo, esses trabalhadores, que eu repito, ingressaram na empresa em 2013, 2014, são beneficiários também e têm direito a partir da data que eles ingressaram na Petrobras. E lembrando, se porventura algum trabalhador que estava na Petrobras trabalhava no ano de 2007, 2008, 2009 e porventura não foi contemplado por algum motivo na lista de substituídos daquelas ações de 2011, com esta ação de 2016, ele passa a ser contemplado e vai ter o mesmo direito, do mesmo período, daquelas ações de 2011. Só para colocar um pouco, se vocês entrarem na página do TST, vocês vão ver essa notícia que é importante, porque a tese colocada, como o doutor Lacerda colocou, expôs bem, o que ela diferencia? Ela diferencia os trabalhos em regimes especiais e prejudiciais à saúde, né? Então, no próprio tribunal, ele vem colocando que quais são esses? O adicional de periculosidade, salubridade, adicional de trabalho noturno, das horas extras, repouso e alimentação, etc. Por quê? Porque esse regime é um regime especial que atinge diretamente a saúde e segurança do trabalhador, portanto, não pode ser incluído na verba do complemento, porque ele deve ser pago de forma distinta, né? Então, eu não posso incluir nessa verba, eu trabalhando num ambiente perigoso, eu não posso, o meu adicional de periculosidade, que é definido pela Constituição e o percentual pela lei, não pode ser compensado com outro qualquer tipo de adicional, e nem suprimido.
Por isso, esses adicionais que acabam entrando na base, excluído da base de cálculo da complementação. Quando as pessoas, a gente estava olhando algumas perguntas que lá no celular a gente consegue ver mais online do que aqui quando a gente comenta, né? Mas sobre essa questão de multa, as pessoas falam, é óbvio que o petroleiro ficou muito chateado, como nós também ficamos, bastante revoltados com aquela multa que o TST deu em relação às entidades sindicais durante a greve, né? Não só pelo valor, como pela forma de impedir uma greve, né? Coisa que a gente nunca tinha visto no Brasil. Mas é importante esclarecer, e foi um pouco da fala do Sábio Lobato, que assim, o tribunal não é inimigo dos advogados nem dos petroleiros. É um espaço que nós estamos disputando, né? O judiciário é um espaço que a gente disputa. Então, se nós entramos com ação, é porque nós buscamos o judiciário. Então não dá para buscar de um lado e não buscar do outro. Então a gente busca o judiciário buscando justiça. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente não ganha, às vezes a gente acha que é justo, às vezes acha que é injusto. Sobre essa questão de multa, é importante que as pessoas tenham um entendimento de que foi aquilo que eu estava explicando. O debate de quinta-feira foi a tese jurídica. Essa questão de multa, de cumprimento, de descumprimento, vai ser nas ações coletivas. Então, nas ações que o juiz mandou após o trânsito julgado, implementar em folha em 8 dias sob pena de multa e que ela não implementa, aí ela já vai estar correndo multa. Então, ela vai ter que pagar a multa. Então, é a segunda fase, pessoal. Assim, é importante que as pessoas que estão assistindo entendam isso, que ali foi a tese jurídica, pode ter um embargo para adequar a tese jurídica, pode ser nossa, pode ser deles, a tendência é que seja deles, porque o voto do relator foi excelente, nós acompanhamos ao vivo com muita atenção, foi um voto, foi o consenso da advocacia, foi um voto demolidor para nosso favor, né? Foram 200 páginas de relatório, porque ele não leu todo o voto dele, mas os outros ministros comentaram que foram 200 páginas de voto, com relatório, com tudo esmiuçado. Então, esse voto ainda não foi publicado, a gente vai ter acesso a ele, né? Que os ministros tiveram acesso. A gente não teve acesso antes do julgamento. Então, esse voto vai balizar esse entendimento e é ele que os juízes e embargadores de baixo vão seguir. Então, isso é importante na discussão da tese. Agora, tem um ponto prático que eu vou chamar a atenção de vocês, que é o seguinte: nas nossas ações coletivas, nós temos um contato muito grande com os trabalhadores petroleiros. Isso a gente passou o dia aqui dialogando entre nós advogados. E uma execução, como a da FAFEM, que começou, e a tendência é que as outras também iniciem a execução. Isso é a nossa expectativa. Então é importante que os petroleiros estejam em contato conosco, em contato com o Sindipet, em contato com o setor jurídico, em contato com nós que estamos à frente do processo, para que a gente possa ter as informações de vocês sempre atualizadas. Por quê? Um exemplo que a gente deu aqui, falamos com o Jairo, foi a DSR da Transpetro, onde a Petrobras fica assim, atrasando a juntar de documentos, junta parcialmente. Então, muitas vezes, a gente precisa que o trabalhador nos dê alguns documentos. Então, a FRE é um contra-cheque, é uma coisa que nos facilite essa execução, porque a gente vai ganhar, né? Temos confiança nisso, foi um importante passo, mas depois vamos ter que executar. Ou seja, transformar essa sentença em um valor de crédito em favor dos trabalhadores. Então, nesse momento, a gente vai precisar que os trabalhadores estejam em conexão com o sindicato, em conexão com nós que estamos à frente nos escritórios, para nos dar a FRE, nos dar o contra-cheque, nos auxiliar, nos ajudar a fazer essa execução. Esse é um passo importante que teremos agora no futuro e precisamos de vocês para isso, porque sem esse apoio vai dificultar, porque às vezes a Petrobras realmente atrasa, ou não junta, ou junta parcialmente, atrasando, né? Porque a gente pede a juntada, ele junta, né, não teve nesse processo, de 2007 até 2015, não junta 2015 até 2018. E aí a gente pede de novo, ele junta 2017 e fica 30 dias, 60 dias. Então é importante que o trabalhador esteja antenados, mande para a gente algumas informações, mas nós vamos entrar em contato, o sindicato vai entrar em contato, mas não pode perder, muita gente que serve no PDV, muitos trabalhadores que estão na área de produção, tem pouco contato, melhorar essa comunicação. Provavelmente nós vamos entrar em contato com eles nos próximos dias, vamos ligar, vamos mandar mensagem. Então é importante que vocês estejam antenados
para que facilite esse trabalho das execuções trabalhistas. Com certeza, essa última informação que o Dr. Clécio passa é importante, essa interação, essa proximidade dos companheiros e companheiras com o sindicato, para a gente estar respondendo de forma a contento os pleitos e os anseios da categoria petroleira do estado da Bahia. E ainda sobre essa questão de quem são os trabalhadores que têm direito a ter o seu contra-cheque retificado conforme determina a Constituição, ficou claro aqui a partir da explanação do Dr. Lacerda, do Dr. Sávio, que na verdade é buscar que esses trabalhadores que estão em condições de periculosidade, em condições insalubres, em condições que adoecem a prática laboral, uma compensação. E aí cai por terra muitas vezes o argumento que a empresa usou muito, colocando o valor como um valor alto, mas como se o direito de cada um, trabalhador e trabalhadora, de ter essa compensação fosse menor do que o dever dela pagar o devido conforme a Constituição. Então a gente viu bastante essa tese da empresa sempre colocando o valor, o montante da condenação como algo que deveria ser observado pelo tribunal e, graças a Deus e ao trabalho dos advogados, fez com que os ministros entendessem de forma conforme a Constituição e aplicasse a lei. Aí, nesse sentido, eu também gostaria de já fazer uma pergunta já de outro companheiro sobre a questão que foi veiculada, os adicionais legais e constitucionais. Eu gostaria que os senhores explicassem um pouco mais quais seriam esses adicionais legais e constitucionais para aqueles companheiros e companheiras que estão nos assistindo. No primeiro momento, como nós falamos, o acordo ainda não foi publicado. Isso provavelmente vai vir mais explicitado no acordo. Então, o que seriam os adicionais constitucionais legais? No primeiro momento, o que a gente pode dizer é esses que nós citamos aqui, que eu vou repetir para vocês, que é o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade, adicional de trabalho noturno, as horas extras, os repousos de alimentação, entre outros, como coloca aqui no notícia. Como o acordo é o que vai definir especificamente o que seriam esses constitucionais legais, é importante a gente aguardar esse acordo da publicação para a gente ter vamos dizer assim, essa afirmação do próprio tribunal para isso. O que a gente pode dizer é que constitucionais legais é aqueles que estão previstos na Constituição, na lei, e é esses que eu falei agora. Periculosidade, salubridade, adicional noturno, horas extras, HRA, alimentação, né? Enfim, são esses que seriam, em tese, os que postos aqui, e entre outros que podem ser explicitados no acordo. Que o que o Sávio Lobato estava falando é um pouco que os ministros debateram de que a RMNR não pode ser complessiva, né? Não pode estar tudo incluído naquela conta e depois embaixo, na hora de complementar, bater adicionais que a Constituição garante, porque foi um debate que muitos ministros citaram durante o seu julgamento, de que a periculosidade, o HRA, é um gravame para o empregador. Então o empregador tem que pagar a mais por isso. Ele tem que pagar a mais a periculosidade, porque se ele não pagar a mais, ele não vai melhorar o ambiente de trabalho. Então o plus salarial desses adicionais de condições de trabalho, ele é feito exatamente como uma questão pedagógica, para que o empregador melhore a condição de trabalho. E muitos ministros citaram de que, olha, se o empregado no escritório, que está no conforto do escritório, receber o mesmo que aquele empregado que está numa plataforma, num campo de petróleo, numa refinaria, para que é que o empregador vai melhorar a condição de trabalho, de ruído, de exposição a agentes químicos, né, daquele empregado? Ele nunca vai reduzir os seus adicionais, ele nunca vai reduzir o seu ônus. Para ele não faz diferença. Então isso não é pedagógico. E foi nesse sentido, inclusive, que o Ministério Público do Trabalho, que estava lá presente, voltou. Ele entendia que esses adicionais não poderiam ser tratados como estavam sendo tratados pela Petrobras, porque isso era um mau exemplo para a Petrobras e para os demais empregadores. Ele disse, se isso aqui passar desse jeito como quer a Petrobras, nós vamos estar dando uma má sinalização para os demais empregadores
de que a periculosidade pode ser englobada, que você dá o salário a todo mundo, né? E na prática você não está fazendo uma pedagogia, né? Você não está fazendo a melhora da condição de trabalho. Então, o empregador tem que pagar mais, tem que ter uma diferenciação, e ele não pode fazer exatamente isso da pessoa ir para o escritório. Isso foi o que chamou a atenção do ministro. Ele colocou que foi decisivo para o voto dele. Um exemplo de um trabalhador que estava na área de produção, recebendo periculosidade, foi para a área administrativa, sem receber periculosidade, depois voltou para a área no recebendo periculosidade, e o salário dela não mudou. Pô. Então, como é que ela podia estar no escritório, na sede do Estado, e recebendo o mesmo que ele estava recebendo antes no local que ela corria risco e tinha vários agentes nocivos? Então, olha só, isso não é o que a Constituição quer, isso não é o que o direito do trabalho quer. Então, o que o Sávio colocou, realmente foi uma votação emblemática, que salvou um pouco do que é o direito do trabalho, porque com essa reforma trabalhista, o pessimismo nosso em relação ao que os juízes e desembargadores estão pensando, e os ministros estão pensando, preocupados dessa onda conservadora, desse retrocesso social do direito do trabalho, alcançar o TST. E o TST deu um sinal de não, calma, pelo menos em sua maioria. É importante também te destacar e louvar os ministros que votaram favorável a nós com muita coragem, porque não tenha dúvida que os ministros foram pressionados. Né? O presidente da Petrobras, João Monteiro, passou a semana passada lá no TST, de gabinete em gabinete. Como o parente passou de gabinete em gabinete também. Todos os ministros receberam a visita do parente, todos os ministros receberam a visita de João Monteiro. Ou seja, a AGU também estava lá, né? A Advocacia Geral da União. Então foi uma pressão muito grande do governo Temer, em cima dos ministros, e da imprensa também, né? Porque a imprensa não critica a Petrobras quando paga os 10 bilhões para os cientistas americanos, mas critica se pagar o mesmo valor para os seus trabalhadores, né? A sua força de trabalho. Então os ministros que votaram a favor dos trabalhadores também enfrentaram, sem dúvida, esse grande poder midiático. Né? Alguns ministros disseram, olha, vão dizer que eu estou quebrando a Petrobras. E nós colocamos isso para os ministros. Foi entregue memoriais mostrando o seguinte, que o custo da folha de trabalho da Petrobras gira de 2% a 3% do seu custo. No ano passado subiu mais por causa do PDV, mas no ano normal é 2,7%, 3% do seu custo. Então como é que uma ação como essa, que pode dar uma diferença de 10% a 20%, 15%, dependendo do processo, vai quebrar uma empresa? Se for 10% a 20% de 2%, dá 0,4% do seu custo. Então é um impacto muito pequeno perto do custo dessa petroleira. Agora, a questão midiática, o momento político, a reforma trabalhista, então foi uma votação de muita coragem dos ministros do ST, em sua maioria, votando em favor dos trabalhadores, onde muitas categorias, muitos colegas de outras categorias falaram, comentaram, né, do assombro que teve com essa nossa vitória nesse momento, e logo após aquela liminar também da greve dos petroleiros, logo após a liminar da greve das eletrotributárias, também, né, que limitou a greve a 80%. Então, realmente é uma decisão emblemática e que fortalece o direito do trabalho e fortalece a proteção dos trabalhadores, que é muito mais do que a RMM. Né? Isso aí não tem dúvida que vai repercutir para outras categorias que também os empregadores também tentam fazer esse pagamento complessivo dos adicionais de nocivos, dos adicionais especiais de campo, etc. Estou vendo o doutor Lacerda. Sim, diante dessa explanação que o doutor Clécio acaba de fazer, eu saúdo o nosso coordenador-geral David Bacelar, que está nos assistindo e teve que viajar de última hora para o Rio de Janeiro para uma reunião urgente na Federação Única dos Petroleiros, esse companheiro, amigo, guerreiro incansável, eu saldo. E ele também faz uma pergunta para também contemplar os companheiros que estão nos assistindo aposentados e que pergunta através do companheiro David, eles, no caso, estando aposentados e tendo laborado nesse período de 2007 até o período que ele se aposentou, como é que será feito esse enquadramento
para essas pessoas terem acesso a esse direito que no período que eles laboraram estavam sendo suprimidos adicionais, conforme o acordo que será proferido pelo TST. Conforme o Lacerda falou anteriormente, esse direito contempla cada um dentro do período em que tenha prestado labor, que tenha trabalhado para a empresa e que tenha estado submetido a essas condições que justificavam a percepção desses adicionais legais e constitucionais. Então, se de 2007 o trabalhador trabalhou até 2010, ele vai receber até 2010. Se ele ainda estiver trabalhando, é de 2007 até o momento em que encerrar o contrato de trabalho. Ou seja, o que vai justificar o recebimento dessa diferença, desse complemento, é o fato de ter recebido esses adicionais pelo período que tenha recebido. Então, o fato de ter aposentado não vai prejudicar de forma alguma, porque as ações coletivas que nós ajuizamos em nome do sindicato contemplam toda a categoria. Então, quanto a isto, tranquilizamos a categoria aí que não há nenhuma distinção entre o fato de ter encerrado o seu contrato de trabalho, porque as ações coletivas do sindicato, eu repito, contemplam todos os trabalhadores que tenham em algum momento prestado o seu trabalho para a empresa. Ok, doutor Matei. Mais uma vez, chamando a atenção dos companheiros e das companheiras que estão nos assistindo, que compartilhem, que façam suas perguntas, que esse é um momento muito importante, cara a cara, para falar de um tema que foi motivo de muito debate no período de 2010 para cá, lembrando o histórico que foi colocado por doutor Lacerda, que o período de 2007, 2008, 2009 foi o período de reflexão e análise da melhor maneira de ser questionado, mas isso já havia sido observado pela categoria e pelas assessorias que analisou com calma para, no momento correto, fazer os questionamentos. E aí, nesse sentido, as pessoas também, bastante, os companheiros ansiosos também, e aí a pergunta é um pouco mais direta, mas no que tange prazo, depois do acordo, é uma pergunta muito técnica, mas que as pessoas terminam querendo saber também, depois do acordo, quanto tempo que a Petrobras pode estar questionando alguma coisa, e depois desse questionamento, qual o próximo passo que pode ser tomado pelo jurídico do Sindipetro e pelo jurídico também da Petrobras. E aí tem o companheiro Vanderlei, ele pergunta como fica a situação do trabalhador que se desfiliou de um sindicato em 2016 e se filiou em outro no mesmo ano. Como é que fica essa situação aí? Como é que ele vai conseguir? Essa é uma pergunta até importante. Então, eu abro aqui para os companheiros estarem dando essa pergunta. Isso, Jário. É importante essa pergunta. Por exemplo, hoje a gente consultou a ação aqui de Salvador, né, que é a lista aberta. Né? Nessa lista aberta, esse processo de lista aberta, ele pega todo mundo, porque o de lista fechada é aquela pessoa que está na lista. Ela é beneficiada, e o de lista aberta não, a gente vai ter que fazer, né, uma execução de cada um deles. E nesse caso, como nos outros, o que é que o juiz fala? Olha, você está condenado, a Petrobras está condenada a pagar no período que a pessoa laborou na Bahia. Porque o juiz do trabalho de Salvador, da Bahia, ele tem a jurisdição dele. Então ele não pode condenar por um período que a pessoa trabalhou, por exemplo, na Bacia de Campos ou em Natal. Né? A competência dele é restrito à Bahia. Então, o período que ele trabalhou aqui, ele tem essa garantia. Então, se ele foi para outro local e foi para um outro Sindipetro, filiou ao outro Sindipetro, aí ele vai ter que observar lá, se lá também não existe uma ação parecida conosco, comunicar ao setor jurídico desse outro sindicato, dizer, olha, agora eu estou aqui e eu quero também ser incluído na ação daqui desse estado. Né? Ou, caso, é importante falar para o setor jurídico para ver como é que foi feito lá, porque nós aqui, como eu disse, nós fizemos ação política, fizemos ação aberta, outros sindicatos podem ter tido outras experiências, outros tipos de ação, mas é importante saber que aqui a gente só pode ajuizar e executar o período que a pessoa trabalhou no estado da Bahia. Agora, é importante para se colocar o seguinte, que esses casos específicos
que são muito pontuais, é importante que o trabalhador venha até o sindicato, venha até o escritório, para a gente analisar especificamente o caso dele e dar uma solução. Porque nesses casos específicos não tem solução para todos, em geral. Cada caso vai ter uma solução específica. Então é importante que procure o sindicato, procure o jurídico, venha ao escritório para passar a sua situação e saber qual é a melhor maneira de resolver esse seu problema ali pontual, né? Ok, doutor Sávio, e aí eu vou ler aqui algumas saudações. O companheiro David Bacelar parabeniza a nossa assessoria jurídica por mais essa vitória. Os advogados Crédito Bulhões, Leão Matei, Antônio Lacerda e Sábio Lobato estão de parabéns. O companheiro Vanderlei já fez a pergunta, já respondeu. E David pergunta também: essa grande passivo trabalhista pode atrapalhar no processo de privatização da Petrobras? A pergunta do David é mais no sentido de trazer um dificultador para a empresa nesse desmonte, nessa privatização desenfreada, onde nossas empresas estão sendo entregues ao capital internacional. E aí, se essa decisão, onde o TST reafirma o direito do trabalhador de receber os adicionais quando estão em condições especiais de trabalho, essa decisão pode desencorajar empresas que muitas vezes não têm esse interesse de ter que pagar o trabalhador que de fato eles têm direito. E aí a pergunta de David é mais ou menos nesse sentido aí. Eu penso que nós não podemos nos enganar. A Petrobras é uma empresa que é sonhada por todo o capital internacional. Todas as grandes petroleiras do mundo querem a Petrobras, não só pela empresa, mas pelo que ela representa, pelo pré-sal, etc. Infelizmente, esse nosso governo, que deu esse golpe na nossa democracia, ele está entregando nossa riqueza, né? Então, com certeza, não vai ser esse débito que vai evitar de entregar. O que nós temos para barrar essa privatização da Petrobras realmente é conseguir fazer uma mobilização da sociedade, mostrar que essa empresa é uma empresa genuinamente nacional, importante para o país, e que ela trouxe muitas, nos últimos 12 anos, no governo Lula e governo Dilma, trouxe riquezas importantíssimas e o crescimento econômico e social para o país muito grande. Então, não vai ser uma dívida, que certamente não é esse o valor que eles colocam. Quando a imprensa e a Petrobras afirmam esses valores exorbitantes, é para criar um ranço entre a sociedade, ou seja, atacar os trabalhadores como se os trabalhadores não tivessem direito de receber os seus direitos, o seu dinheiro, tivessem condições de ter uma ascensão social digna, né, e que tivesse, para eles, os trabalhadores têm que viver na escravatura, né? Vide o que foi feito com a reforma trabalhista, que é essa tentativa. Então, o ponto principal, isso não é uma dívida que faz quebrar a Petrobras, não é uma dívida que vai fazer inibir as privatizações, muito pelo contrário, são discursos para atacar a classe trabalhadora, para atacar os direitos dos trabalhadores. Por isso a importância de a gente reorganizar e nós nos insurgirmos contra essa privatização que é a entrega do nosso país ao capital estrangeiro. Ok, doutor Sávio. Já são 20 horas e 53 minutos. Nós iniciamos o nosso cara a cara às 19h45, atrasado, como eu expliquei anteriormente, por questões de dificuldades técnicas que nós tivemos aqui. E agora eu vou passar a palavra aos doutores para fazer as suas considerações finais e a gente está finalizando mais esse cara a cara. Então... deixa eu falar minhas considerações finais. Antes, uma pergunta aqui que o David fez. Se os aposentados da RLAN, né, o pessoal que sai no PDV, tem direito a adicionais. Sim, David. A ação da RLAN, inclusive, ela está no TST, né? São mais de 1.000 pessoas nessa ação da RLAN. Ela já teve ganho de causa em todas as etapas, aqui, no tribunal, no próprio turma do TST, só que aí teve um recurso para a SDI, ou seja, já está no grau de recurso interno do TST. É um processo que foi confirmado em todas as etapas, nós ganhamos todas as etapas dela.
mesma forma como saiu o julgamento de quinta, então ele está perfeitinho, um processo que está adequado. Agora, com essa decisão, quando houver a publicação, a tendência é o STI fechar no mesmo entendimento que o pleno, claro, né, é a corte máxima deles, e o processo baixar para execução. Independente de ter saído no PDV, de estar aposentado, se ele trabalhou de 2007 em diante, ele tem direito e vai receber os seus adicionais, vai receber a sua ação. Então, acompanhar, né, foi o que eu disse, o pessoal que saiu, principalmente, tem que continuar acompanhando o sindicato, as páginas, o Facebook, para ser informado do que está acontecendo. Porque o trabalhador ativo está bem mais próximo, né, as ferramentas que o sindicato tem de comunicação. Por fim, quero agradecer a todos que ainda nos assistem, né, os problemas técnicos atrasou um pouco, a gente normalmente termina às 8h30, mas houveram muitas perguntas, muitas intervenções. É importante, né? Vamos continuar nos comunicando, vamos comunicar através de alguns vídeos, vamos fazer textos para melhor informar os trabalhadores do que está ocorrendo. Mas é sempre importante isso, né? Traga contato com a gente se tiver alguma dúvida técnica, receber suas ligações, nos dar as informações adequadas para facilitar as execuções, se comunicar com o sindicato, né? Usar o e-mail, usar todas as ferramentas para que a gente possa ter essa comunicação com o trabalhador para acelerar o nosso processo e trazer um dinamismo e, obviamente, a concretude do direito, né, que é o final, que é o pagamento e a implementação em folha do direito de quem está ainda na ativa ou quem aposentou recebeu o seu retroativo. Por isso é importante essa comunicação, é importante essa interação. De novo, parabenizar o Sindipetro, que desde o início ajuizou essa ação coletiva com muita coragem, né? Foi um dos primeiros sindicatos a ajuizar a ação coletiva, né, a patrocinar a causa em nome da categoria, fez um trabalho fantástico no TST, na figura do Jairo, do David, do Urpia, os três estavam representando a Bahia lá no TST. Foi o David que apresentou, mas os outros dois também auxiliaram, e o Urpia terminou. Então o Jairo, apesar de não ter sustentado, mas estava lá e contribuiu muito na apresentação da audiência pública. Então, parabenizar a diretoria, a confiança da diretoria no nosso trabalho, que conduzimos a parte técnica, né? A defesa técnica é feita por nós, mas a defesa política sempre foi feita pela direção do sindicato. Então, parabenizar a todos, dar uma boa noite a todos e até a próxima apresentação. Tá certo? Pois é, obrigado a vocês que estiveram aqui até esse momento nos ouvindo. Este é o primeiro contato que a gente está tendo com vocês, direto, após essa grande vitória. E vamos continuar no dia a dia aqui, com essa interlocução, as dúvidas que vocês forem tendo, vão trazendo para a gente, para o sindicato. Então, nesse momento, repito, é de comemoração, parabéns à categoria, parabéns ao sindicato, e estamos à disposição de vocês para todas as outras dúvidas que vocês precisarem no dia a dia, nos próximos dias. Obrigado. Matheus. Também gostaria de agradecer a participação de todos vocês, de modo especial aqueles trabalhadores que vieram ao nosso escritório lá pelos idos de 2008, 2009, trazendo essa provocação para que pudéssemos estudar essa questão da RMNR e construir a tese que hoje está repercutindo muito forte na categoria de vocês, e sublinhar mais uma vez a importância de nos manter esse vínculo tanto com o nosso escritório quanto a entidade sindical. Todos vocês notaram que os sindicatos, a federação fizeram a diferença e os tribunais tendem a reconhecer a importância das entidades sindicais nessas questões que abrangem um grande número de trabalhadores. Então, nesse sentido, vamos continuar mais unidos aí e melhorar a nossa comunicação para que possamos usufruir desse resultado. Boa noite a todos. Bom, eu também gostaria de, primeiro, parabenizar o Sindipetro, o professor do Jairo e do David, que está assistindo, que tiveram uma participação fundamental, exemplar na audiência pública, com um trabalho realizado aqui pelo escritório do LMB, né? Que foi muito importante, foi muito pensado e citado no tribunal.
Tenho uma satisfação imensa de trabalhar aqui com o sindicato no âmbito dos Tribunais Superiores em Brasília, junto com o escritório, que tem uma capacidade técnica e nos ajuda muito nessa atuação. E a todos os trabalhadores e conclamar isso, que nós não podemos baixar a cabeça nesse momento e temos a certeza de que nós só vamos conseguir reconstruir a nossa democracia com essa união, com essa força dos trabalhadores e de nos insurgir a todo tipo de ataque, seja o político, contra os movimentos sociais, movimento sindical. Quando vocês ouvirem a mídia criticando os sindicatos, saiba que ela faz isso porque ela sabe qual é o papel que as entidades dos trabalhadores têm para a sociedade. Por isso que tanto ataque. E não se desvincular dele, mas se aproximar cada vez mais para a gente conseguir novas conquistas e reconstruir a nossa democracia e garantir uma Petrobras genuinamente brasileira. Então, obrigado, boa noite. Ok, os doutores aqui, Lacerda, Matei, Clérito Bulhões, doutor Sábio, eu quero agradecer, em nome da categoria petroleira, a esses advogados que trabalharam muito nessa causa específica, mas não só nessa, além de serem excelentes profissionais, são advogados e trabalhadores militantes e acredita que nós, trabalhadores e trabalhadoras, sim, somos responsáveis pela riqueza, pela construção e pela geração de riqueza de nosso país. Então, é por conta de termos advogados com essa clareza, com esse empenho, com esse compromisso, é que nós conseguimos ter esse êxito no TST, porque nós sabemos que lá houve uma disputa intensa do ponto de vista do empresariado, do capital financeiro e do ponto de vista do trabalhador. E temos que comemorar essa vitória sim. É uma vitória importante que nós, trabalhadores e trabalhadoras, saímos por conta de termos ter sido observado pelo TST a forma correta que deve ser paga os adicionais para aqueles que estão em condições especiais de trabalho, mas temos que ter clareza que o debate político é a forma mais avançada de nós garantirmos os nossos ganhos econômicos. Não adianta a gente agora ter essa vitória na MNR se a gente não fizer o debate da Petrobras estatal, da Petrobras responsável pela construção de riqueza, pela geração de tecnologia. Então é necessário a gente ter essa clareza para quando estivermos na base, fazendo esse debate, a gente pensar que os nossos ganhos econômicos só serão efetivados, de fato, com a construção de uma sociedade justa e menos desigual e com a Petrobras e outras empresas estatais com capacidade de atender primeiramente os interesses do povo e deixar a questão do lucro de acordo com a necessidade e sempre de forma secundária, detrimento do interesse social. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Boa noite e, mais uma vez, dizer que defender a Petrobras é defender o Brasil. Boa noite. Boa noite.